tema da mensagem é o sacerdote e o profeta do lar. A gente vai entender daqui a pouquinho por quê. Olhando para a Bíblia, a gente vê lá o sacerdote, a gente vê o profeta, e cada um deles na Bíblia tem uma função. Qual que era a função do sacerdote? O sacerdote, as pessoas quando pecavam, quando elas erravam, elas pegavam o animal e levavam até o sacerdote. O sacerdote fazia o sacrifício daquele animal para restabelecer a conexão da pessoa com Deus. Então o sacerdote era um representante, ele representava o homem diante de Deus. Ele levava a mensagem do homem até Deus. O profeta era diferente. O profeta, ele recebia a mensagem direta de Deus. Deus dava a mensagem para o profeta, e o profeta pegava essa mensagem e levava para as pessoas a qual Deus queria. Às vezes era mensagem de conserto, às vezes era mensagem de esperança, às vezes era uma mensagem que trazia alegria. Não importa. A gente então percebe que o sacerdote é aquele que leva o homem até Deus. Já o profeta, ele leva Deus aos homens. Amém? Entendendo isso, a gente vai ver qual que é a função do sacerdote do lar. O sacerdote do lar, da casa, ou seja, a Bíblia vai falar assim para nós, em 2 Pedro, 1 Pedro, perdão, capítulo 2, verso 9, vós sois sacerdócio real. Então nós somos sacerdote de Deus, então é missão nossa, levar a nossa família até a Deus, conseguir levar a nossa casa até Deus. E a gente vai ver, meus irmãos, que uma das missões do sacerdote do lar é, ele tem que ser um intercessor, ou seja, ele tem que orar. A gente vai dar um exemplo assim de Jó, por exemplo. Jó, está escrito, meus irmãos, que Jó, ele fazia sacrifícios pela família dele. Ele nem sabia se eles tinham errado, se eles tinham pecado, mas ele oferecia um sacrifício por cada filho dele e fazia orações, porque se algum filho, se alguma família dele tivesse desobedecido a Deus, ele já estava intercedendo ali pelos familiares dele. E o sacerdote do lar tem que ser a mesma coisa. A gente, meus irmãos, tem que interceder para a nossa família. Você tem que orar pelo teu esposo, tem que orar pela tua esposa, tem que orar pelos teus filhos, tem que pedir perdão a Deus pelos pecados que eles cometem. Você tem que interceder por eles, para Deus guardar, para Deus abrir a mente, para Deus dar sabedoria. Então a primeira missão do sacerdote do lar é, ele tem que ser um intercessor, ele precisa orar para a casa dele, levantar nas madrugadas, orar pela família, fazer campanhas em prol da família. Ele precisa orar constantemente para a casa dele. E a gente vê, meus irmãos, o sacerdote do lar, ele tem que ser também um incentivador. É ele que tem que incentivar a casa, a família. Vou dar um exemplo. Percebeu que a esposa está parando de orar, chama ela para fazer uma campanha de oração. Vamos fazer uma campanha de oração. Está percebendo que o esposo está um pouco desanimado espiritualmente, chama ele para ler a Bíblia junto com você. Percebeu que os seus filhos estão querendo ir para os caminhos errados, se desviar de Deus, você tem que fazer um jeito, levar a sua família a cultuar a Deus, a fazer alguma coisa, porque a missão é sua, de levar a sua família até Deus. Ou seja, você precisa de qualquer jeito levar a sua família até Deus, igual o sacerdote fazia. O sacerdote levava o homem até Deus. Então, meus irmãos, primeiro a gente precisa ser um incentivador. Percebeu que a esposa não está orando como orava antigamente? Não é chegando, você está fria, não é chegando apontando o dedo para ela, acusando. Não é assim que você vai ganhar ela. Você vai incentivar ela. E qual é o melhor jeito de se incentivar alguém? É pelo exemplo. Vou dar um exemplo. Se eu não tenho o costume de orar, como que eu vou cobrar da minha esposa para ela orar? Se eu não tenho o costume de ler a Bíblia, como eu vou cobrar da minha esposa para ler a Bíblia também? Então, através de eu orando, através de eu lendo a Bíblia, o meu exemplo,
ele vai incentivar a minha família a ficar cada vez mais perto de Deus. Então, olha a responsabilidade do sacerdote. Ele precisa ser o exemplo dentro do lar. E queridos, escute, você na sua casa, talvez você pense que não, mas você é uma coluna. Você é uma peça fundamental dentro da sua casa. Porque se você parar de servir a Deus, aí pode ter certeza que a sua família vai cada vez mais profundo, porque a sua casa se espelha em você. Talvez alguém da sua casa lá está olhando para você, se espelhando em você, e se você parar agora, desistir agora, pode ter toda certeza que essa pessoa vai cada vez mais profundo. Então, você precisa cada vez mais se apegar com Deus, ser exemplo dentro do seu lar, incentivar a sua família a orar, incentivar a tua família a ler a Bíblia, ser um incentivador dentro do seu lar, porque eu tenho certeza, se você cumprir a função do sacerdote dentro do lar, você verá a sua família caminhando cada vez mais para a presença de Deus. Aleluia! Agora a gente vai ver a função do profeta. Lembra que o profeta agora, ele vai trazer a mensagem de Deus para os homens? O profeta do lar é a mesma coisa. Ele vai trazer a mensagem, ele vai trazer Deus à família dele. O sacerdote do lar, ele leva a família até Deus. Já o profeta do lar, ele leva Deus até a família. E como é que é levar Deus até a família? A gente vai ver a história de Jairo. Olha só, Jairo tinha uma filha doente em casa. A filha dele estava doente, à beira da morte. E a Bíblia vai dizer que a filha de Jairo tinha 12 anos, era uma menina, era uma criança. Jairo podia muito bem ter pegado aquela menina no colo e ter levado até Jesus. Só que ele não levou a menina até Jesus. Ele pegou Jesus e levou até a menina. Ele pegou Deus e levou para dentro da casa dele. Você viu a diferença? Às vezes, a gente tem que incentivar a nossa família a vir para a igreja. Tem que fazer isso. Sentar com a família, incentivar ela a vir para a igreja. Mas às vezes, muito mais importante que isso, não é levar a família até Deus, é levar Deus para dentro da nossa casa. E como é que a gente faz isso? O maior exemplo, meus irmãos, é a gente sendo o exemplo da nossa casa, o exemplo do nosso lar. Vou dar um exemplo. Toda igreja acontece escândalos, toda igreja acontece algum tipo de coisa que não era normal acontecer. Imagina eu chegar em casa e só contar dos problemas que acontecem na igreja. Olha, na igreja aconteceu isso, na igreja aconteceu aquilo. Só das coisas ruins que acontecem na igreja. Você acha que a sua família ia querer estar num ambiente que você só fala mal? Você acha que a sua família queria estar num ambiente que você só taca pedra? Mas eu tenho certeza, quando você chegar na sua casa e começar a contar dos milagres que Deus faz, começar a contar da palavra que você recebeu hoje, isso vai despertar o interesse da sua família vir para Jesus. Então você precisa, meus irmãos, levar a mensagem de Deus para dentro da sua casa. Como é que você pode levar Deus para dentro da sua casa? Você pode sentar junto com os seus filhos e ler a Bíblia para eles. Ah, minha esposa não sabe ler. Lê para ela a palavra de Deus. Lê para ele a palavra de Deus. Senta ali junto e começa a ler juntos a palavra de Deus. O que mais? Pode começar a fazer também cultos domésticos. Meus irmãos, uma forma muito linda, a gente vê que hoje quase não se tem mais isso, eram os cultos domésticos, onde fazia ali, junto com os filhos, a esposa, sentavam ali. Isso é para ensinar os filhos. Sentavam, louvavam louvor, o pai trazia uma mensagem relacionada à palavra de Deus, para o filho crescer e aprender que Deus tem que ser o centro da casa, que Deus tem que ser o centro da família. E eu tenho certeza, meus irmãos, aí seu filho vai crescendo, aprendendo a palavra de Deus, e ele nunca mais vai se desviar dos caminhos do Senhor, porque você ensinou a palavra de Deus para ele. Então, como a gente pode levar Deus para casa? O profeta, meus irmãos, ele sempre também tinha uma mensagem de Deus. Às vezes era uma mensagem de advertência, às vezes era uma mensagem de ânimo, às vezes era uma mensagem de esperança. Então o profeta do lar, ele precisa estar atento à família, estar com os ouvidos sensíveis à voz de Deus.
Ele precisa estar com os ouvidos sensíveis à voz de Deus, porque às vezes, tudo que a família precisa é de uma palavra de ânimo. E ele sempre vai com uma palavra de desânimo. Às vezes, tudo que a família precisa no momento é uma palavra de esperança, mas ele vai com uma palavra de desesperança. Às vezes, a família precisa de uma palavra de orientação. Às vezes, a família precisa de uma palavra para corrigir mesmo. Só que você precisa estar sensível à voz de Deus, para qual que é a mensagem que Deus quer para a sua família. O que Deus ele quer fazer dentro da sua casa. Então, lembrando, você precisa tanto ser o sacerdote que leva a sua família até Deus, como você precisa também ter a responsabilidade de ser o profeta, de levar Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para você ver a mudança de Deus dentro do seu lar. E a gente, meus irmãos, acabou de ler a mensagem de Noé. Noé, meus irmãos, pregou por 120 anos. 120 anos pregando. Deus falou para ele construir uma arca, ele começou a construir, e a gente crê que ele começa então a pregar para as pessoas se arrependerem, porque ia vir um mal iminente. Só que Noé, por 120 anos, pregou, não ganhou nenhuma alma. 120 anos pregando, nenhuma alma se converteu. Só que, para a glória de Deus, Noé conseguiu ganhar a família dele. Noé conseguiu colocar toda a família dele dentro da arca. Mais importante do que a gente conseguir ganhar almas para Jesus, é a gente conseguir ganhar a nossa família para Jesus. Conseguir colocar a nossa família dentro da arca. Isso, meus irmãos, é uma responsabilidade muito difícil. Muito difícil. E como é que a gente consegue isso? É a gente sendo profeta do lar, ou sendo um sacerdote do lar. Você só vai conseguir colocar a sua família dentro da arca, se você conseguir levar Deus para dentro da sua casa, ou levar eles diante de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus vai dar estratégia, Deus vai dar sabedoria, para vocês ganharem a sua família. E a gente vê, meus irmãos, nem todo mundo foi chamado para pregar em cima de um púlpito. Precisa ter um chamado, uma vocação. Mas todos nós fomos chamados para pregar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide é uma ordem para todos. Talvez você não tenha um chamado para pregar aqui, mas você precisa pregar dentro da sua casa. Você precisa ser uma referência dentro do seu lar. Você precisa ser o sacerdote e o profeta dentro da sua casa, que eu tenho certeza que a tua família, ela vai estar envolvida nesta arca para a glória de Deus. Amém? Fica com essa mensagem no seu coração, e eu tenho certeza que não vai demorar muito. Você vai conseguir cantar aquele hino, ter aquele hino nos seus lábios. Eu e a minha casa servimos o Senhor. Amém? Aplaude o Senhor Jesus bem forte. Oh, maravilha. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração momentânea rapidinho.